Bom dia, Facebook. Agora foi. Na live de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre educação de pré e de adolescentes e eu vou fazer uma reflexão em cima desse assunto. Se você é mãe, seu filho tem 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, eu acredito que essa reflexão vai ser importante para você. Eu sou a Mônica Souza, eu ajudo mães de pré e de adolescentes a conquistarem o respeito e a amizade do seu filho e viver com mais leveza essa fase da pré e da adolescência. Deixa eu beber uma aguinha. Gente, é tanto pelo de gado aqui em casa, tô vendo vários pelinhos voar aqui. Vamos lá. Muito pelo. Ontem foi quinta-feira e eu postei uma foto TBT aqui no Instagram. Uma foto minha com a minha filha. Na verdade, eu cortei ela. Essa foto, ela foi de uma época que minha filha estava fazendo ginástica rítmica. Inclusive, uma das fases bem legais. Ela chegou a competir, ela chegou a ir para campeonatos, ela chegou a fazer a apresentação em grupo, que era com o colégio todo, com o grupo do colégio, né? E ela também chegou a fazer apresentações individuais. E ela fez uma apresentação solo. Foi incrível. Então foi uma fase muito boa. E ontem, quando eu estava vendo essa foto, eu até me vi assim, nossa, muito nova. Eu, na verdade, fui mãe muito nova. Eu fui mãe com 17 anos. Então, há 5 anos atrás, a foto era de 2015. Eu tinha 30 anos. 30 anos com uma filha já adolescente. 12 anos. Minha filha tinha ali. E quando eu li aquela foto, a minha filha tinha 12 anos ainda. 12 anos ainda. A gente não tinha passado metade dos perrengues que a gente passou. E naquela foto, naquele momento ali, eu estava no nível 1 do conhecimento da maternidade, que é o quê? Eu estava no nível 0. Existem 3 níveis, que é o que eu vou falar aqui, que é essa reflexão que eu vou fazer, que você precisa avaliar em qual nível você está, para você poder fazer essa avaliação consigo mesma, tá? Eu estava no nível 0. Por quê? O nível 0, a gente não tem consciência de que precisa fazer alguma coisa diferente. Eu estava nesse nível 0, como se tudo tivesse normal, bom. Existiam alguns problemas, algumas questões de relacionamentos, existia, mas eu ainda não tinha me atentado que eu precisava aprender muita coisa para lidar com aqueles desafios. Então, eu ainda não tinha consciência de que eu precisava fazer alguma coisa. Ou seja, eu estava no nível 0, que é quando você não busca nenhuma alternativa, nenhuma abordagem inteligente. Você faz somente de forma intuitiva. Você vai seguindo só a sua intuição. Ah, quem sabe sou eu, quem cria sou eu vou criar os meus filhos do jeito que eu quero. Sim, claro. E dentro desse jeito que você quer, abra o seu leque de opções. Conheça coisas. Quando você tiver conhecimentos, aí você pega o que você acredita e coloca dentro da sua abordagem com o seu filho. Porque de fato você faz o que você quer, como você quer. Agora, você se fechar em não conhecer outras coisas, em não conhecer outras abordagens, você está se limitando. Então, nessa fase, eu era totalmente limitada. Eu estava estudando muitas outras coisas, porém,
eu não estava focada na educação da minha filha, porque a sua vida ela precisa caminhar em equilíbrio. Se eu foco no meu lado profissional, no meu lado de relacionamentos, no meu lado, se eu foco em apenas uma coisa, a outra vai ficar sem ter atenção. E se não tenho atenção, é onde eu não consigo administrar aquela situação, porque eu não estou focando nela. Estou focando em várias outras coisas. Então, na época, por exemplo, eu já era enfermeira formada, fazendo pós-graduação, aprendendo, estudando, sim, crescendo enquanto profissional. Enquanto mãe, eu estava crescendo? Meu gato. Enquanto mãe, eu não estava crescendo. Enquanto mãe, eu estava estagnada. Então, às vezes, enquanto mãe, você pode estar estagnada. Às vezes, enquanto profissional, você pode estar estagnada, porque você não estuda nada, você não coloca nada em prática, você não faz nada diferente. Você está estagnada, tá? Às vezes, enquanto esposa, enquanto companheira, você está estagnada. Seu relacionamento é um relacionamento mediano, chato, sem emoções, nem sexo rola mais. Estagnou. Então, tem um momento que a gente ainda não se atenta que nós estamos estagnada. Nessa fase, eu não sabia que estava estagnada em relação à maternidade. É o nível 0. E o nível 1 qual é? É saber que precisa fazer alguma coisa. É quando você já identificou que você está estagnada. É quando você já identificou que você tem um problema e você precisa resolver esse problema. Então, por exemplo, um filho pré-adolescente de 11 anos que só joga, não faz nada, não estuda, não tem interesse com nada. Algumas mães, elas já observaram isso com o olhar de que eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso. Outras, é normal, da fase, vai passar. E não fazem nada. Então, você saber que você precisa mudar é como se você estivesse no escuro, só que se você não sabe que está no escuro, você não vai querer ligar a luz. Você continua no escuro. Se você reconhece que você está no escuro, aí você vai buscar onde que está o interruptor de luz para você poder acender. Então, algumas mães vivem muitos problemas com seus filhos de relacionamento, 13, 14, 15. Posteriormente, problemas mais fodas mesmo, 16, 17, 18. Mas elas ainda não reconhecem que esse problema que elas estão vivendo precisa ser abordado de outra maneira, porque a forma como você está abordando não está funcionando, meu amor. E a prova disso são os resultados. Existem adolescentes que saem de casa com 18 anos. Isso é negativo? Isso é bem complexo, tá? É um assunto bem complexo, só que de você para seu filho, da abordagem da mãe para o filho, existem muitas coisas que a mãe pode fazer para direcionar o filho de uma forma inteligente, para abordar o filho de uma forma inteligente. Então, para que essa saída da casa, por exemplo, é saudável um adolescente, um jovem, 19 anos não é mais adolescente. 19 anos é um jovem, um adulto jovem, um jovem adulto. Sair de casa para estudar, para morar sozinho, para ter sua vida, ok. Se ele quiser viver essa experiência, que seja uma coisa positiva, uma nova experiência, uma nova jornada, um novo momento na sua vida, vai começar a fazer faculdade, vai começar a fazer um curso, vai trabalhar, quer morar com os amigos, quer que isso seja positivo a nível de experiência. Sair de casa porque não obedece, porque não respeita, isso pode acontecer?
pode vir a acontecer. Só que quando você fala de que não respeita, não obedece, eu já tentei de tudo, plá, plá, plá. A pergunta é, já tentou mesmo? Ou você tentou só do seu jeito e não quer conhecer outras coisas? Não quer se abrir a outros conhecimentos? Você quer ficar só com a sua intuição? Eu já fiz de tudo. Então vamos lá. Se você já fez de tudo, você conhece profundamente o que é educação positiva? Você já colocou em prática a educação positiva, as ferramentas, você já criou ferramentas adaptadas ao seu filho dentro dessa filosofia? Você já fez isso? Porque pode ser que sim. Mônica, conheça a educação positiva, aplique a educação positiva, tenha um autocontrole, porque para você aplicar, você tem que ter um autocontrole incrível. Coloque em prática, mas realmente meu filho não corresponde, então eu desisto. Mas o quadro que eu vejo é que as mães não conhecem a educação positiva, elas não conhecem ferramentas para lidar com esse problema, elas não têm conhecimento. E isso é um problema? Isso é comum. Eu, naquela foto, minha filha com 12 anos, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Meu conhecimento era raso, tá? Então, existe o nível 1, que você sabe que precisa aprender, você sabe que precisa mudar. Nível 1, você já sabe, você já identificou, tá? Nível 2, é quando você tem o conhecimento e você sabe o que é preciso para fazer. Então você começa a estudar educação positiva, você começa a estudar comunicação não violenta, você começa a estudar o desenvolvimento dos jovens, ou seja, você compreende o que está acontecendo e sabe o que tem que fazer. Ah, está acontecendo isso, 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 porque eu tenho que fazer isso, isso e isso. Nível 2. Nível 3 é você colocar em prática. Porque o que adianta você saber? O que adianta você saber que se você comer pão em excesso, açúcar em excesso, se você comer doces em excesso, você sabe disso, que isso vai engordar você. Você sabe. Só o seu conhecimento basta para você ter uma vida saudável, um corpo saudável. Eu não falo um corpo magro, tá? Ser magra, padrão, é padrão de beleza. Eu não estou falando sobre ser magra. Você pode ter 55 quilos e ser bonita, e você pode ter 70, 80 quilos e também ser bonita. Acontece que dentro da sua fisiologia existe um parâmetro de altura e peso para ser considerado saudável, porque quando excede esse peso, o seu organismo ele não vai reagir de uma forma saudável. Então é aí que você precisa reduzir o seu peso para que o seu organismo continue trabalhando de forma saudável. Então, por exemplo, a obesidade, ela traz vários pontos negativos. Para que você não viva esses pontos negativos, você não deve ser obesa, deve viver dentro de um padrão saudável, tá? E que não é barriga chapada, não é braço definido, não. É um padrão de peso e altura dentro do padrão saudável. Então, você sabe que A, B, C engorda. Só o ato de você saber vai fazer você emagrecer? Não. Você precisa colocar aquilo em prática. Então, aí é a fase 3. Colocar em prática aquele conhecimento, que é muito difícil. Porque uma coisa, meu amor, é você ler no livro. Faça um acordo com o seu jovem. Combine com ele. Seja uma mãe que tenha empatia. Outra coisa é você conversar com o seu jovem e fazer ele e conseguir fazer um acordo no qual ele esteja satisfeito
em fazer um acordo no qual ele cumpra. Na prática, a teoria é outra, meu amor. Então, essa prática, o fazer, é o que vai fazer com que você realmente tenha outros resultados, tenha uma vida totalmente diferente em relação ao seu filho. E existem aí 3 níveis. A pergunta é, em qual nível você está? Onde você não reconhece que precisa uma abordagem diferente. E por que é que você deveria reconhecer isso? Às vezes, realmente, a sua abordagem está incrível. Qual é o seu termômetro? São os seus resultados em relação ao seu filho, tá? Então, o seu filho, ele respeita você sem usar nenhum tipo de violência, nenhum grito, nenhum castigo. Ele respeita você? Sim, respeita. Ok, sua abordagem está ótima. Não, ele não respeita não, ele tem medo. Se eu não ameaçar, se eu não castigar, ele não vai fazer o que eu pedi. Tá no caminho aí errado. Esse é o termômetro. Vocês têm amizade, vocês têm intimidade, vocês compartilham momentos. E não, ele está cada vez mais isolado. Ele está cada vez mais distante. A gente nem conversa praticamente. Nem lembro quando foi a última vez que eu conversei com meu filho. Então, esses resultados vai trazendo para você se você está no caminho certo ou se você precisa parar e identificar que precisa fazer alguma coisa. Que é onde você vem para o estágio 1. Preciso fazer alguma coisa. Estágio 2. Aprender coisas novas. O que é que você precisa aprender? Educação positiva, desenvolvimento humano. Você precisa desenvolver-se enquanto mulher. Quais são aí as características que você precisa melhorar em você? Eu, Mônica, precisei melhorar e preciso melhorar todo dia. Isso aí é uma guerra contínua, tá? Você precisa ter autoconfiança, você precisa ter paciência, você precisa ser uma mãe carinhosa, você precisa ter pulso firme, você precisa dar limites para o seu filho. Você precisa ter esse combo de características que vai fazer com que você com que você consiga colocar todo esse conteúdo que você aprende na fase 2 em prática. Você conhecer a educação positiva, quando você vai aplicar, você começa a identificar que você precisa ter características que te torne capaz de colocar aquele conteúdo em prática. Então, por exemplo, você aí, se eu te fizer uma pergunta, coloca aí nos comentários. Você conhece a educação positiva? Sim, conheço. Não, não conheço. Sim, conheço, mas não consigo aplicar. Pesquisa, coloca aí nos comentários. E existe aí o nível 3, que é onde você conhece a abordagem, mas você não consegue colocar em prática, porque é muito, muito difícil, tá? E tem uma mágica nisso aí. Mágica não, eu não gosto muito dessa palavra mágica, porque parece que vira fácil. E não vira fácil não. Mas tem um resultado aí. É difícil você colocar em prática no começo. Quanto mais você exercita a educação positiva com seu filho, mais fácil fica para você, mais fácil fica para ele e mais as coisas vão fluindo. É como se fosse o inglês. Quando você começa a praticar o inglês, você começa não entendendo nada. É muito difícil. Depois você já entende algumas palavras, depois você já fala algumas palavras, depois você começa a ouvir e entender melhor algumas frases, alguns textos, e depois você vai falar e ouvir fluentemente. Então vem do muito difícil, vai ficando cada vez mais fácil, até que se torne totalmente natural. Tanto a sua abordagem, como o fato de como o filho lida com essa abordagem.
Porque quando você começa a abordar o seu filho dentro de uma outra abordagem, se você é uma mãe que permite, deixa, melhor do que arrumar confusão. Mãe permissiva. Se você começa a colocar limites, ele vai sentir. Não tinha limites. Ele mexia no celular o quanto ele queria, ele jogava videogame o quanto ele queria, ele não fazia bulhufas em casa, não tinha regras, não tinha nada. Quando você muda, ele sente. Tanto que essa mudança, essa abordagem diferente, precisa ser feita com muito tato, tá? Com muita calma, etapas. Não pode ser assim, a partir de hoje, você vai acordar tal hora, dormir tal hora, fazer isso, fazer aquilo e me dá aqui o seu celular. Não pode ser assim, tá? Não pode ser brusca. Tem que ser devagarzinho, você vai implementando uma nova abordagem, corrigindo aqui, corrigindo aqui. É como se ele fosse uma massinha, que tá uma bola assim. Aí você pega essa massinha e começa a modelar. Calma aí, aqui assim. Vamos esculpir aqui. Mamãe tá conduzindo. Vem cá que mamãe vai ajudar você. Mamãe vai educar você, vai desenvolver o máximo que eu puder fazer. Vem cá com a mamãe. Devagar, tá? Você não pode pegar a massinha e querer lapidá-la em um dia só, porque isso não vai acontecer. Isso é um processo. E cada vez que você faz isso com consistência, isso vai ficando mais fácil, isso vai ficando mais tranquilo. E você começa a perceber que aqueles pequenos probleminhas, eles vão se dissolvendo. Porque você lida de forma diferente, você aborda de forma diferente. E aí é a pergunta, em qual nível você está? Você já reconhece que você precisa mudar alguma coisa se os seus resultados estão negativos? Porque realmente se você tiver resultados positivos, nossa, a gente tem um bom relacionamento. A minha filha, nossa, ela me conta tudo. A gente tem uma intimidade muito boa, a gente é muito amiga. O meu filho também, a gente tem um relacionamento muito bom. Não, meu filho é super respeitador, meu filho me respeita. Mas você usa violência? Não, aqui em casa a gente não usa violência, não, a gente nunca usou. Então você está no caminho certo. E às vezes você já até faz muita coisa da educação positiva sem saber que está fazendo. Porque quando você para analisar a educação positiva, é como se fosse assim, ai que óbvio, porque eu não fiz isso antes. E às vezes é tão óbvio que algumas mães fazem e não sabem que estão fazendo. E são os seus resultados que vai dizer para você se você está no caminho certo ou não. Então você pode fazer essa reflexão sobre a educação do seu pré, sobre a educação do seu adolescente, identificar se você está no caminho certo, identificar se você precisa modificar algumas coisas, se você precisa aprender coisas novas. Vou até te fazer um convite aqui. Nesse domingo, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas domingo, dia 21 de junho, agora, hoje é sexta, então domingo agora, eu vou fazer uma aula com mães de pré e mães de adolescentes e vou falar um pouco sobre a educação positiva. Eu vou me aprofundar dentro dessa metodologia para você poder compreender como que ela aborda os desafios dessa fase, para você poder compreender quais são os benefícios dela nessa abordagem com o seu filho. Então, se você não conhece, não faz a mínima ideia do que seja, vem participar comigo dessa aula. Essa aula vai ser gratuita, vai ser online, mãe de todo lugar pode participar. Eu vou tentar deixar o link aqui nesse vídeo, mas se por acaso você estiver assistindo o vídeo e não tiver link, deixa aqui nos comentários, Mônica, quero participar, que eu te envio um link de um grupo no WhatsApp que eu tenho. Eu fiz 4 grupos no WhatsApp para eu poder enviar o link dessa aula, que vai acontecer domingo. É mais fácil, é um grupo fechado, não é um grupo de bate-papo. Então, você não entra lá e tem 100 mensagens por dia, não. É um grupo onde eu envio para você alguns conteúdos. Eu tenho enviado lá áudios exclusivos para as mães dos grupos. E no domingo eu vou enviar o link da aula ao vivo, para você poder participar, conversar um pouquinho comigo e compreender um pouquinho melhor sobre como que você lida com a rebeldia, como é que você lida com esses desafios
do seu filho pré, do seu filho adolescente. Vai ser domingo numa aula comigo, tá? Se quiser participar, está aqui o convite feito para você. E essa foi a live de hoje. Gostou? Compartilha. Já está participando da aula? Coloca nos comentários aqui. Já estou participando dos grupos. Que a nossa aula vai ser domingo. Beijo, beijo e até!